Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, você que está em casa, nós vamos meditar na palavra de Deus, louvado seja Deus, Marcos capítulo 5. Hoje, meus irmãos, como mencionava, nós celebramos 2 anos de organização, irmã Patrícia, como igreja, e uma coisa que nós jamais pensaríamos, é que quando nós estivéssemos celebrando 2 anos de organização, nós estaríamos vivenciando tudo isso que nós estamos vivendo neste momento, ou vivenciando nesse processo todo de pandemia, no meio de todas estas coisas. Mas, meus irmãos, eu gostaria de, neste momento, parabenizar a igreja, parabenizar, irmão Edson, a todos os irmãos pela firmeza. Nós vamos completar agora, dia 12 de março, 1 ano de afastamento social, 1 ano deste processo, e eu louvo a Deus, porque nem um domingo, nem uma semana, nós paramos de cultuar ao Senhor, avançamos, pelo contrário, nós nunca oramos tanto, nós nunca tivemos tantas reuniões de oração, nós nunca tivemos a oportunidade de estarmos juntos uns com os outros, e durante este tempo, no meio de dias desafiadores, nós temos vivenciado alegrias juntos, e nós não podemos perder, Anderson, a perspectiva de olhar para o futuro, de como igreja olhar para frente, olhar nos próximos anos e entender que nós precisamos avançar. Meus irmãos, a igreja de Jesus é o maior empreendimento da face da terra. Irmã Daiane, não tem, né? Vou usar uma expressão que talvez alguns possam sentir, talvez escandalizados, mas quero usá-la no bom sentido da palavra. É o maior negócio de todos os tempos, não como muitos estão fazendo, mas estou dizendo como uma ação, como agência do reino de Deus, que tem ido, abençoado pessoas, tem caminhado em diversos lugares. Irmãos, num momento como esse, como pandemia, ninguém cuidou mais do pobre e do necessitado do que a igreja de Jesus. Ninguém ouviu o aflito e socorreu o desesperado mais do que a igreja de Jesus. Irmãos, ninguém esteve com gente chorando às madrugadas mais do que a igreja de Jesus. Por isso que eu digo que ela é o maior empreendimento de todos os tempos, porque ela, além de ser presente aqui, ela nos prepara em Cristo Jesus para a eternidade. Então, irmão Valdinei, a igreja é maravilhosa. E quando nós celebramos 2 anos, meus irmãos, eu fiquei a pensar na história da igreja, todas as vezes que tentaram frear a igreja de Jesus, deu errado. Lá no Novo Testamento, irmã Priscila, Isaac, quando tentaram colocar a perseguição sobre a igreja, o que aconteceu? O evangelho se espalhou por todo mundo que havia. Não é assim que a gente canta lá no Barnabé? Agora, pensaram que esse vírus iam fechar a igreja de Jesus, não vai ter jeito, vão fechar a igreja, não vai ter culto, não vai ter celebração, acabou com a igreja. Pelo contrário, nós nunca vimos tanto culto, nós nunca vimos tanta transmissão, nós nunca vimos tanta proclamação da palavra, o evangelho sendo pregado, gente de norte a sul. Irmãos, imagina, nesse momento tem 62 equipamentos aqui online, fora os que estão indo, voltando, fora Facebook, YouTube, ou seja, nós somos média de 70 aqui, e tem mais 70 casas. Olha o que a pandemia fez. Nessa noite, quantas milhares de pessoas não estão ouvindo o evangelho? Então, meus irmãos, eu confesso que quando muita gente estava afirmando, a pandemia veio para fechar a igreja. Não, irmãos, a pandemia veio para cumprir aquilo que Deus permitiu e fazer aquilo que Deus tem para os últimos dias da igreja nessa terra, porque Ele vai voltar. Existe promessa de Jesus para a igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Aí, irmão Valdinei, sabe o que acontece com a igreja? A igreja não pode ter medo. Nós não vamos ser imprudentes. Nós não vamos pegar os nossos 200 irmãos e botar aqui na hora do mesmo culto. Nós vamos dividir. Se precisar, nós vamos começar um culto às 3, nós vamos fazer um às 5, vamos fazer um às 7, vamos fazer um no sábado. Nós vamos abraçar os irmãos, não tem problema não. Deus vai nos dar condições de ir abrindo cultos e abençoando e cuidando dos irmãos nos PGMs, nas casas, cuidando dos nossos irmãos. Mas uma coisa é certa, nós vamos avançar, porque o reino de Deus, o evangelho precisa ser proclamado.
precisa avançar, a igreja precisa avançar. E quando hoje nós completamos 2 anos, eu quero te convidar a mergulhar aí, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Jesus, nós vamos chegar aí logo no verso 22, mas quero te lembrar o contexto. Jesus tinha saído, irmãos, entrado no barco com seus discípulos, eles saíram de Cafarnaum, e eles atravessaram o mar da Galileia, e naquela noite, Anderson, veio uma tempestade, e a tempestade foi grande, porque tinha marinheiro lá dentro, e a turma ficou todo mundo com medo. Tempestade para trazer medo a marinheiro é porque a tempestade era grande, não era pequena não, era água. E aí, irmão Paulo, a tempestade trouxe medo a eles, e eles clamaram: Senhor, nos socorre. E aí nós temos aquele hino belíssimo que nós cantamos: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, nós não temos um Salvador. Este era o sentimento do medo, do pavor. Então o Senhor Jesus vem e traz paz àquele momento, Ele aquieta toda aquela circunstância. Está lá no final do capítulo 4, o Senhor Jesus vem e diz: acalme-se, fique quieto, e o vento se aquietou e tudo ficou calmo naquele momento. E eles descobriram que Jesus tinha todo o poder, inclusive para aquietar o vento, acalmar o mar. Só que quando eles pensaram que a coisa estava ficando tranquila, eles descem lá na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, e a recepção não foi das melhores não, porque o texto diz que eles foram recebidos, aí no capítulo 5, por um homem que estava possuído de um espírito imundo, que ele vivia nos túmulos, e a sua história diz que ele já tinha sido preso em correntes. Imagina a situação da família desse rapaz, tudo que tinha acontecido, e nada podia prendê-lo. Então Jesus vê que o problema daquele homem não era simplesmente um problema físico ou mental, mas era um problema espiritual, e ora, e ele é liberto pelo poder de Deus. Só que acontece um problema. Aquela legião de demônios vão sobre os porcos, e os porcos vão ao despenhadeiro, e a turma entra em crise por causa dos porcos. E os donos dos porcos começaram a reclamar do que tinha acontecido. Jesus então entra no barco e volta. Quando ele volta, não tinha refresco não, irmã Carol. Tinha refresco para os discípulos não. E para Jesus chega do outro lado, e lá já tinha novamente o quê? A multidão esperando a Jesus, João. A multidão estava esperando a Jesus, estava aguardando Jesus, irmão Anderson, do lado de lá. E a partir do verso 21 diz que Jesus, tendo voltado do barco para outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava ainda junto do mar. Imagina ele descendo, olha só a cena, já tinha orado, o mar tinha acalmado, atravessaram para o outro lado, oraram pela vida do gadareno, estão voltando agora e já se depara com a multidão. E quando ele chega diante da multidão, aparece um homem e começa a clamar. Diz o verso 22. As pessoas estavam ali, e então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, aos pés de Jesus, e pediu com insistência: a minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Meus irmãos, quando a gente olha para esse clamor de Jairo, talvez, e aqui o texto faz questão de dizer que Jairo era o líder da sinagoga. Talvez isso para você não faça muito sentido hoje, que é um líder de uma sinagoga, mas isso nos dias de Jairo, irmão Valdinei, o líder da sinagoga era alguém com extrema importância na sua comunidade. Ele era o homem mais importante do seu contexto. A sinagoga, meus irmãos, era o centro religioso. Ali era o centro educacional, a liderança, a atividade social da comunidade girava em torno da sinagoga. Então o líder de uma sinagoga era alguém de muita influência, era alguém de muito poder. Mas este homem estava com um problema em casa. Qual era o problema? A sua filha estava doente e ele não conseguia encontrar respostas.
E ele vai até Jesus. Agora é interessante que Jairo não chega, não negocia, ele não se impõe, ele não chega dando carteirada: ó, você chegou aqui, eu sou o líder da sinagoga, você tem que me atender. Não, ele não chega assim não. Ele chega se humilhando, ele chega clamando, e ele se prostra, é a expressão, aos pés de Jesus, e lhe implora, e não implora de qualquer forma. O texto diz: insistentemente, porque a minha filha está mal, ela está morrendo, vem por favor e salva a minha filha. A gente entende bem Jairo depois que a gente tem filho. Enquanto a gente não tem filho, a gente não consegue entender essa dimensão do Jairo aqui não. Mas meu irmão, depois que você tem um filho, o menino adoece, pai faz cada coisa, pai se dispõe em fazer cada coisa para que o filho seja curado, para que o filho consiga o remédio, para que o filho consiga a resposta, para que o filho consiga ajuda. Não é assim, irmã Priscila? Como é que mãe age, irmã Rose? Não é assim? Não vai atrás, não luta. Imagine, Vanessa, o coração de Jairo em saber que Jesus poderia lhe trazer a resposta, e que Jesus poderia trazer a resposta para o seu apelo, para a sua necessidade, para aquilo que ele estava vivendo. Bondosamente, Jairo consegue o mais desafiador: levar Jesus com ele. Imagine quando Jesus diz assim: eu vou com você, eu vou com você. Só que no meio do caminho aparece uma outra situação, lembra? A mulher do fluxo de sangue. E no meio daquela multidão, e aqui diz que era uma grande multidão, de repente Jesus para tudo e diz assim: quem me tocou? João, imagina o coração de Jairo. Jairo ansioso para Jesus chegar na casa dele. Mais ou menos igual o menino quando ganha brinquedo, que fica doido para abrir. Não é assim, João? Pai, eu já posso abrir? Pai, eu já posso abrir? Já devia ter pegado Jesus mais ou menos assim pela mão: vamos Jesus, vamos Jesus, vamos Jesus. Aí, irmão Paulo, no meio do caminho Jesus para. Imagina a ansiedade do coração de Jairo agora quando Jesus para, Gilberto. E Jesus para e diz assim: quem me tocou? Irmão Edson, numa multidão daquela. Eu fico imaginando a cabeça e o coração de Jairo agora pensando: pô, Jesus, no meio dessa multidão, mas não é só Jesus que faz essa pergunta. Uns dos discípulos até questionam: Senhor, no meio de tanta gente, o Senhor nos pergunta: quem me tocou? Ele disse: é porque de mim saiu virtude. E aí então nós temos o caso da mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher foi curada pelo poder de Deus. O texto segue, e aí diz o verso de número 20 ou 35, quando Jesus ainda falava, chegou alguns da casa de Jairo dizendo: já não foi fácil pegar a atenção de Jesus, já não foi fácil trazer Jesus com ele, teve que parar para atender aquela mulher. E agora quando ele diz assim: finalmente Jesus está indo comigo, alguém chega e diz assim: Jairo, não adianta mais não, a sua filha morreu. Jairo, nem Jesus resolve. Jairo, não adianta mais. Jairo, não adianta mais, a sua filha morreu. Jairo, não adianta mais levar o mestre. Tem duas expressões nas escrituras que eu vejo com tanto sentido de dor. Esta aqui, não pelos homens, mas por Jairo. E quando as irmãs de Lázaro diz assim: ó Senhor, se o Senhor tivesse chegado, isso não tinha acontecido. Sabe mais ou menos quando você luta para ajudar alguém, luta talvez por um medicamento, e ao longo dos anos a gente tem caminhado ao lado de muitas pessoas que Deus nos permitiu caminhar, pessoas enfermas, e às vezes a pessoa precisa de um medicamento, e algumas até falecem sem ter acesso. E às vezes quando você chega na família ali,
Claro, Deus na sua soberania, ninguém vive mais ou menos um dia sequer se não for a vontade de Deus. Mas aí às vezes você ouve assim, Elzi, olha, papai podia ter vivido mais se a gente tivesse conseguido. Eu fico imaginando, irmão Paulo, agora, Jairo olhando para Jesus, depois de pensar que tinha conquistado a atenção dele, depois de ter parado, talvez quantas perguntas eu disse, será se a gente tivesse sido mais rápido? Porque pai é assim, a gente começa a se culpar, a gente começa a trazer aquele sentimento de culpa no coração. Será se eu tivesse sido mais rápido? Será se eu tivesse andado de forma mais ligeira? Mas agora vem a expressão de Jesus para Jairo. Quando aquele da casa de Jairo chega e diz, Jairo, não adianta incomodar o mestre, Jairo, não adianta falar com o mestre. Então, versículo 36, Jesus vem, vira para Jairo e diz, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Há uma versão que diz, não tenha medo, tenha fé. É por isso que nós estamos com esta expressão estampada nas nossas blusas, que nós nos deparamos ali na entrada da igreja, que nós estamos levando um adesivo para colar na nossa casa. Sabe por quê? Porque nós precisamos todos os dias lembrar desta expressão, não tenha medo, tenha fé. Nós sabemos o restante da história. O que aconteceu? Jesus vai com Jairo, mas acontece, ele já elimina ali mesmo aquelas pessoas, no sentido de elas não seguem conosco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então ele chega à casa de Jairo, e quando ele chega na casa de Jairo, as carpideiras estavam lá, mulheres que recebiam para chorar, prantear, era comum naquele tempo. Já pensou, irmã Dani? Recebia para chorar no velório. E quando Jesus chega e diz assim, a menina não morreu, ela apenas dorme, as que choravam começaram a rir. Somente quem chora por dinheiro tem capacidade de fazer isso mesmo, né? Sair de um estado de choro para um estado de sorriso. E aí Jesus deixa essas pessoas do lado de fora e ele entra, somente com o pai e a mãe e com os discípulos. Ele olha para a menina e diz à menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E então a menina levanta, ela é ressurreta, porque nós cremos no poder da ressurreição, e o Senhor diz para dar alimento a ela, e nós conhecemos a história. Mas eu quero voltar aonde? Na frase de Jesus para Jairo. Priscila, não tenha medo, tenha fé. João, não tenha medo, tenha fé. Aleph, não tenha medo, tenha fé. Valdomiro, não tenha medo, tenha fé. Licínia, não tenha medo, tenha fé. O que esta expressão, irmã Rose, pode nos ensinar num tempo tão desafiador como esse? O que nós podemos aprender durante os próximos dias, esse ano que será o nosso ano do avanço, o ano do prosseguir, quando nós podemos olhar para essa expressão, não tenha medo, tenha fé. Nós aprendemos com Jairo e com Jesus algumas lições. A primeira delas, sabe qual é, irmão Anderson? Que em tempos desafiadores, na nossa vida, na vida do ser humano, nós podemos ficar confusos, com medo e sem esperança. Jairo, irmã Carol, naquele momento, literalmente eu fico a pensar que ele estava confuso, com medo e sem esperanças. Quando ele recebe aquele baque, aquela notícia, Jairo, a sua filha morreu. Em tempos desafiadores, meus irmãos, tempos como esse em que nós estamos vivendo, a igreja de Jesus precisa estar muito firme, porque ela pode viver dias de confusão, dias de medo, dias em que a esperança em nosso coração pode tentar ser abalada. Jairo passou por isso. Ele estava ali confuso, com medo. Esse era o diagnóstico. Jairo, não adianta mais, a sua filha morreu. Em outras palavras, o seu esforço foi em vão.
Jairo recebeu o recado mais duro que um ser humano pode receber na vida. E eu digo mais, Jairo recebeu a mensagem mais dura que um pai, que uma mãe pode receber: o seu filho morreu. Não existe mensagem mais dura. Eu fico imaginando que o coração de Jairo quase parou, o seu rosto deixou transparecer o medo, a dor, o seu rosto pode ter deixado transparecer aquele momento a tristeza da alma. E eu fico pensando que, como um pai, como mãe, Jairo poderia ter pensado assim: poderia ter sido eu, ele era tão jovem, 12 anos apenas, o desespero de um pai. Jairo com toda certeza viu a confusão de mente, de coração. Jairo teve medo, as esperanças ali sendo afrontadas. E aí eu digo a você, meu irmão, quantas vezes eu e você não estamos assim? Quantas vezes nós estamos confusos? Quantas vezes nós estamos com medo? Quantas vezes nós estamos sem esperança? Nós vivemos situações amedrontadoras, nós ouvimos notícias que transtornam o nosso dia. E aí nós passamos a enxergar os dilemas da nossa vida a partir do nosso coração, da nossa visão, e não do que o Senhor quer nos dizer. Aí a nossa ótica passa a prevalecer, e o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor conhecia o coração de Jairo. É por isso que o Senhor vira para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, tenha fé. O ano pode ser de confusão, o ano pode ser de medo, o ano pode ser de desesperança, mas o Senhor Jesus vem imediatamente e traz consolo, Ele traz encorajamento, Ele traz fé. Está confuso? Está com medo? Está sem esperança? Jesus vira para mim e para você e diz: sabe o que, irmão Josimar? Não tenha medo, tenha fé. É interessante que Jesus encoraja Jairo, traz consolo, traz ânimo. Meus irmãos, guarde isso. Quando todas as vezes que a razão para a fé parece perdida, Jesus vem e traz-nos um encorajamento por meio da sua palavra. Quando nós perdemos a razão de crer, a fé entra em ação. Jesus, meus irmãos, Ele tem todo o poder, e Ele tinha naquele momento ali todo o poder para fazer o milagre em relação à filha de Jairo, mas Ele estava levando Jairo para um novo nível, para acreditar que quando tudo parece contrário, Jairo iria ter um marco na sua vida. É porque são nesses marcos que nós criamos raízes em Deus. Uma vida cristã sem altos e baixos, uma vida cristã sem luta, uma vida cristã sem adversidade, ela não gera no nosso coração, na nossa vida, uma vida cheia de fé. Primeira coisa que nós aprendemos com Jairo é que nós, como seres humanos, podemos, em tempos desafiadores, ficarmos confusos, ficarmos com medo, ficarmos sem esperança. Sabe para quem Jesus disse: João, não tenha medo, tenha fé? Foi para um homem que conhecia toda a lei de Deus. Foi para um homem que muitas vezes sentou com as crianças, irmão Josimar, e disse às crianças, lá na sinagoga: olha, Ele abriu o mar vermelho, olha, Ele fez milagres, olha, Ele conduziu o seu povo em triunfo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, por maior que seja a nossa fé, há momentos na nossa vida que a adversidade é tão grande, a luta é tão grande, que nós podemos titubear. Há momentos em que a coisa é tão pesada, que nós ficamos confusos, que nós ficamos com medo, que nós pensamos que não teremos respostas. Isso estava acontecendo com Jairo. Agora, sabe qual a segunda coisa que nós aprendemos aqui? Muito cuidado com quem está ao seu lado.
Como isso mexeu comigo. Muito cuidado com quem está perto de você. E agora eu vou afinar mais a lente ainda, vou afinar mais o foco. Muito cuidado com quem está dentro da sua casa, não só com quem está e o que está dentro da sua casa. Interessante, irmão Paulo, que aqueles que eram da casa de Jairo, diz o verso 35, diz que eles chegam até Jairo e dizem assim: Jairo, a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Em outras palavras, nem mesmo Jesus pode resolver. Ao contrário, Anderson, de chegar e dizer assim: Jairo, vamos agora levar Jesus. É agora que nós precisamos dele ainda mais. Vamos convidar Jesus. Mas eles chegam e dizem: não precisa incomodar o mestre. Eles subestimaram Jesus. E de onde eles eram? Da casa de Jairo. Ao contrário de chegar e dizer assim: Jairo, vamos lá, vamos clamar por Jesus, vamos suplicar juntos. Eles são portadores de desesperança. Qual a primeira coisa que Jesus faz? Diz o verso 37. Não deixou ninguém segui-lo. Irmã Elzi, Jesus diz assim: ó, vocês não vão conosco não. Olha que interessante. Alguém querendo seguir Jesus, irmão Valdinei, alguém querendo andar com ele, ele diz assim: ó, Léo, vocês não vão conosco não. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Aí eles chegam na casa de Jairo. Quando chega lá, viu o alvoroço, eram as carpideiras lamentando em voz alta. E Jesus diz assim: por que esse alvoroço grande aqui, gente? A criança não morreu não, ela só está dormindo. E aí todos começaram a rir dele. Eu não vou entrar aqui nas questões teológicas, que a gente poderia ficar aqui um domingo só sobre esse versículo de número 39. Mas o verso 40 diz que todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Ele não permitiu que aqueles que estavam lá viessem. E agora ele chega na casa de Jairo e ele vai adentrar o quarto em que a menina está. Ele deixa essa turma entrar? Não. Ele não deixa estes que estavam ali rindo dele entrar. Quem entra lá no quarto? Entra apenas Jairo, a sua esposa e os discípulos. Jesus não deixou segui-lo e nem mesmo entrar. Sabe por quê? Porque eu não quero perto de mim, eu não quero dentro da minha casa, no YouTube, na televisão, eu não quero nada que limite o poder de Deus agir dentro da minha casa e dentro da minha vida. Jesus está nos ensinando que se nós queremos, Márcio, ter um ano de 2021 extraordinário na presença do Senhor, nós vamos ter que fazer algumas escolhas, e uma das escolhas será tirar da nossa casa, tirar da nossa vida, tirar do nosso dia a dia, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E tem gente que às vezes está perto de nós, tem circunstância que está dentro da nossa casa, tem coisa que nos afasta de Deus. E às vezes está dentro da nossa casa e a gente acha que é amigo, a gente acha que é bom, a gente acha que é coisa boa porque está perto de nós. E aqui Jesus está dizendo: ó, vocês não precisam vir, vocês não vão entrar conosco, vocês que estão aqui fora também não vão entrar. Sabe por quê? Porque a incredulidade impede a ação de Deus. Depois leia o capítulo 6. Jesus, quando ele volta no capítulo 6, diz que ele vai a Nazaré. Nazaré era a sua cidade natal, e ele chega lá, Anderson, e a Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos outros milagres. Por quê? Por causa da incredulidade do seu povo. Nós poderíamos ver muitos mais milagres, nós poderíamos ver muito mais o agir de Deus, se não fosse o quê? A nossa incredulidade. E aí o Senhor está dizendo: tira de perto de você, tira da sua casa. Olha o que Jairo, ele está dando essa lição para Jairo e para nós. Neste ano que nós queremos avançar, neste ano que nós queremos nos relacionar com profundidade com o Senhor, tira de perto de você, tira da sua casa, tira da sua vida
tudo aquilo que impede você crescer em Deus. Tem coisa que vai doer. Vou repetir. Tem coisa que vai doer, que está travando o seu crescimento. Primeiro, no mundo espiritual. Você não cresce, você está travado espiritualmente. Sabe por quê? Porque você tem alianças com coisas que não deveria ter e precisam ser rompidas. Tira da sua casa. Regis Danese nos ensinou a cantar o quê? Entra na minha casa, entra na minha vida. Nós podemos cantar aquela canção e dizer: Jesus, entra mesmo, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, faz tudo isso, Senhor. Mas nós também podemos cantar: Jesus, tira da minha casa, tira da minha vida tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Gente, que você está ali. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, mas muito importante: muito cuidado com quem você abre seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu, o quê? Guarda a tua senha de banco, não é isso que diz lá? Guarda também. Guarde a senha do teu e-mail, também. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é a fonte, dele procede. Aí às vezes a gente pega o nosso coração, pega os segredos, a nossa intimidade e abre a nossa intimidade para gente que é incrédula, gente que não é de Deus, gente que é ao contrário de te dar uma palavra de ânimo, gente de ao contrário de orar com você, gente de ao contrário de estar ali ao seu lado, te motivando, te levando para mais perto de Deus. Vira para você e diz assim: olha, não adianta não, isso aí nem Jesus dá jeito. Corre desse tipo de gente. Corre. Ame de todo o coração para que ela conheça Jesus e ela tenha uma experiência com Jesus. Mas não deixe ela ser base para a sua vida. Não deixe ela ser instrumento de desânimo ao seu coração. Não deixe ela ser instrumento que impeça o agir de Deus na sua jornada. Sabe por quê? Porque a incredulidade impede a ação de Deus. Eu queria convidar você agora, ainda não terminou não, irmãos, mas eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto e você falasse assim para Jesus agora. Você que está aí na sua casa, eu queria que corajosamente você falasse com Deus agora e dissesse assim: Deus, o que tem na minha casa e na minha vida que está me impedindo de ser mais próximo do Senhor? Deus, o que tem na minha jornada que está me afastando do Senhor? O que está gerando incredulidade? O que são circunstâncias do meu dia a dia? Pessoas com quem eu me relaciono que só dão palavras que me afastam do Senhor. Pessoas que estão perto de mim que eu preciso me afastar delas. Eu preciso amá-las, mas elas não podem mais ter essa influência que elas têm sobre mim. Fala agora para Deus aí. Tenha coragem de dizer. Tenha coragem de dizer para assim: Senhor, eu quero que o Senhor tire isso da minha vida hoje. Tem que ter coragem. Vai doer. Tem coisa que quando sai da nossa vida, irmãos, dói. Mas quando elas são arrancadas, elas são curadas. Eu tive uma unha encravada de estimação muito tempo. Coisa boa é casamento. Até unha encravada, casamento dá jeito, Anderson. Por isso que quem encontra uma esposa, encontrou um presente de Deus. Amém? Posso ouvir um amém aí? Tá orando, Derlei? Tem que orar mais, varão. Aleph, tem que orar mais, Luiz Fernando, que às vezes a gente pode errar em muitas coisas. Erra no time que você escolheu. Faz igual o irmão Eduardo, pode errar, escolhe o Flamengo. Erra sim, pode errar no time. Mas se tem uma coisa que a gente não pode errar, irmãos, é no casamento. E Deus nos deu pessoas que estão ao nosso lado. Você que está casado aqui sabe que Deus te deu uma esposa que te ama. Isso não significa que ela não seja
tenha falhas, tenha erros. Seu marido não vai ser perfeito, ele é imperfeito, nós temos falhas e vamos aprender a conviver uns com os outros, mas ele tem o de mais precioso, que é a presença de Deus sobre ele. Ela tem o que há de mais preciosa, que é a presença de Deus sobre ela. Então a gente não pode errar nisso não. E eu tinha uma unha encravada aqui, irmã Priscila, de estimação. E quem anda de ônibus sabe, Pedro, Baixada Centro, lotado, meu irmão, o trem está lotado. Braslândia, 404, 5 da manhã, você pega, se você mexer o pé, alguém chega no lugar. Não é assim, varão Josimar? Não é? E o irmão ainda tinha um benefício grande, que o irmão entrava por trás, né? Não era igual a gente que tinha que vir no corredor da morte ali, irmão, é outro nível. Só quem já pegou 5 da manhã sabe, né, irmão Devaldo? 404 é uma aventura. Ele sai de Braslândia, passa pela Ceilândia, Taguatinga, vem aqui, sei, meu irmão, que é quase 2 horas. E aquilo lotado, e alguém ia, dava aquela esbarradinha assim na unha. Meu irmão, você só dá um glória e fala assim: Senhor, misericórdia, não é assim? Aí você ia lá, dava uma mexidinha nela, e aquilo vermelho inflamado. Graças a Deus que depois que eu casei, Samara me abençoou demais. Mas teve uma circunstância antes de casar, ainda era solteiro, que eu estava com as duas. Eu estava andando quase que assim, ó. Sabe, irmão Eduardo? Ó, eu andava assim, irmão Eduardo, ó. Sapato bico fino, irmão Valdinei. Aquele sapatão bonito assim. Meu irmão, nem pensar. Quase que tinha que comprar aquelas botinas que tem à frente de obra assim, porque aí o cara batia só no ferro. E aí um dia, bondosamente, disseram assim: você que não quer arrancar essa unha? Isso aí só vai melhorar quando arrancar. Tem um cirurgião aí no hospital que ele é muito bom, se chama Dr. Roberto Leão. Já fiquei com medo só do nome do camarada. E eu disse assim: eu topo, vou lá. Meus irmãos, lá vem o Dr. Roberto Leão, acho que ele era do tamanho do irmão Anderson assim, e ele entrou na sala agoniado, disse assim: é você vai arrancar as duas hoje? Você não dá conta não, o homem só dá conta de arrancar uma. Eu já fiquei com medo, meu irmão? Imagina antes, cara daquele tamanho já disse que eu não ia dar conta, e eu não era pequeno não. Senta aí, subiu, e ele veio com uma seringa daquele tamanho e começou a anestesiar, pá. Acho que eu nunca levei tantos furos num lugar só. Só que estava tão inflamado. Aí uma hora ele virou para mim assim: aguenta aí que você não vai pegar anestesia não. Aí ele trouxe um instrumento, irmã Isabel, que eu não sei o nome, mas eu nunca vou esquecer. Ele é assim, lá de cá ele parece um cabo de tesoura, Pedro. E lá ele fazia assim. Quando ele veio, ele já veio batendo ele assim, tá. Aí ele só fez assim, irmã Carol, tá. Acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Ele disse assim: daqui 7 dias você volta, se doer toma dipirona. Remédio do Dr. Roberto Leão. Graças a Deus pela vida do Dr. Roberto Leão. Porque depois daquela cirurgia, com os cuidados da minha amada esposa, eu nunca mais senti aquela dor. Mas doeu, irmã Priscila. Doeu. Deu para sentir a dor aí? Só que tem coisa que vai doer na nossa vida, que não precisa daquela peça, mas que só o fato da gente renegar a elas vai doer muito mais. E às vezes a gente tem medo de tomar a decisão, e aí a gente fica sem romper e fica preso na incredulidade e não cresce no mundo espiritual. Deixa entrar não. Tem coisa que não pode entrar na nossa casa, tem coisa que não pode entrar no nosso celular, tem coisa que não pode entrar. Antes a gente falava assim, na televisão. Agora televisão já ficou, isso aí já ficou para trás. Tem coisa que não pode entrar no seu smartphone. E está vindo aí a inteligência das coisas, a gente não sabe nem o que virá. Então tem coisa que não pode entrar no nosso coração e na nossa vida. A gente precisa fazer igual Jesus ensinou a Jairo: não deixe entrar. Sabe por quê? Porque se entrar aqui vai dar ruim. É gente que não acredita.
Ih, o negócio lá está difícil. Ih, isso aí não tem jeito não, nem Deus resolve. Corre dele. Não estou falando, irmãos, de gente de pensamento positivo, não é isso não. Eu estou falando de gente que vai pagar um preço de oração com você. Eu estou falando de gente que vai te dar uma palavra de ânimo. Eu estou dizendo de gente que vai estar contigo, que vai dizer assim, ó, estou orando com você e estou agarrado com você. É disso que eu estou falando. Não estou falando daqueles chavões assim, agindo Deus, quem impedirá? Todas as coisas posso naquele que fortalece. Irmão, tem hora que esse chavão não resolve. A gente precisa de choro junto, é estar junto, é abraço. É disso que Jesus está nos ensinando. Nos dias desafiadores vamos enfrentar lutas, adversidades, podemos ficar confusos. Tire de perto de você, do seu lado, da sua casa, da sua vida, tudo que gera incredulidade nesse ano. Agora a gente termina com a terceira coisa, que para mim foi a frase mais linda que eu tenho lido e ouvido nos últimos dias. Verso de número 35. Jairo, não tenha medo, tenha fé. Eu queria que você repetisse para você mesmo. Eu queria que você falasse seu nome aí, mais ou menos assim: Fabrício, não tenha medo, tenha fé. Diz isso para você agora. Diz aí para você, onde você está agora? Fala aí para você mesmo, pode falar, de voz alta, porque às vezes a gente fica até com vergonha, mas fala mesmo assim: Valdomiro, não tenha medo, tenha fé. Esther Rosa, não tenha medo, tenha fé. Licínia, não tenha medo, tenha fé. Elivelto, não tenha medo, tenha fé. Rafael, não tenha medo, tenha fé. O Senhor, irmãos, está preparando o nosso coração para voar e andar no sobrenatural, e nós não podemos enxergar com os olhos da incredulidade. Nós precisamos agir de maneira diferente. Jesus está convidando a Jairo a agir no sobrenatural, e às vezes nossa cabeça, o nosso coração está tão fechadinho, está tão quadradinho. A gente tem não mais uma vida com Deus, agora a gente já nem ora mais, a gente tem reza, a gente não tem mais experiências com o Senhor vivo a cada dia na palavra, nós não temos coisas com Deus, nós não temos novidade de vida com o Senhor, e a nossa vida já se tornou uma religiosidade. Aí quando fala de milagre, quando fala de fé, quando fala de tudo isso para você, o seu coração está tão seco que você não acredita mais. Nós estamos há vários anos no campo missionário, e vou terminar contando uma dessas experiências, porque nós temos vivido muitos milagres. E aqui na Hope nós já vivemos muitos milagres, e um deles, eu poderia falar de muitos deles, mas eu vou falar desse aqui, depois vou falar de outro. Dia que nós entramos nesse galpão aqui, dia que a gente olhou isso aqui, meu irmão Valdinei está rindo ali atrás da máscara. Isso aqui era feio demais, meu irmão. Isso aqui era uma sujeira. Isso aqui era uma sujeira. Pensa num lugar feio. Não tinha teto, não tinha nada. Nada. E disse assim: irmãos, nós vamos vir para cá em outubro. Aí teve uns irmãos que achou que eu estava ficando doido. Disse: não, irmãos, nós vamos vir. Reuniu a liderança, a igreja entendeu, vamos lá, nós estamos indo para pagar menos aluguel do que nós pagávamos, mas aos olhos humanos, se a gente olhasse para isso aqui, o que a gente ia enxergar aqui? Nada. A gente já conseguia ver desse jeito? É fé, irmão Eduardo. Mas eu vou te compartilhar que até a cor eu já tinha visto. Como eu já vi do outro, que Deus vai nos levar. Guarda isso no teu coração. Eu já vi o outro, que Deus vai nos levar. Eu estou brigando com o pastor William, porque a fé dele está maior do que a minha. Ele já me mostrou uns 2 aqui em Samambaia, que eu vou dizer uma coisa. É isso mesmo, pastor William, nosso Deus faz além do que a gente pede ou pensa. Essa foi uma experiência simples. Tinha um dia que estava tendo semana de oração aqui na igreja, e a gente estava precisando terminar essas salas, e estava um calor grande, a gente precisava abrir as classes das crianças aqui.
E quando o engenheiro fez o projeto, ele disse assim: pastor, não dá para a gente usar esse tipo de climatização lá na sala. Vai climatizar bem o ambiente, mas lá tem que ser ar-condicionado mesmo. E aí teve um rapaz que começou a cotar o ar-condicionado para nós. Antes ele disse assim: pastor, vamos fazer o seguinte. O rapaz é crente. Disse assim: nós não vamos colocar aqui máquina, essas máquinas vão ser caras. Disse assim: meu irmão, nós não temos dinheiro para colocar nem a barato, como é que nós vamos colocar cara? E a marca é essa aqui, é de marca tal. Pastor, vamos orar, Deus vai dar condições. E nós começamos a orar, pedir a Deus misericórdia. E ele fez o orçamento na época, ficava 16 mil as máquinas. E a gente tinha passado pela fé, um irmão doou e a gente passou a tubulação. Rapaz, como é que você passa a tubulação sem nada, né? É fé, vamos passar a tubulação, que depois não vai dar para passar não, vamos passar agora. E aí estava na semana de oração, a gente estava orando em cada pequeno grupo, e eu lembro que naquele dia a gente ia orar em Braslândia, era o dia de ir para Braslândia. E aí a Samara não podia ir, estava em casa, foi eu, a irmã Esté e as crianças. E a gente entrou ali na Ceilândia e começou uma chuva. Falei assim: papai, como é que nós vamos chegar lá? E aí de repente o telefone começou a tocar, e aí eu encostei, era uma irmã, e ela disse assim: pastor, eu vi que vocês estão aí. Não era da nossa igreja, a irmã não. Eu vi que vocês estão numa obra grande aí. Vocês estão quase terminando. Eu falei assim: irmã, nós estamos pela fé. Vai dar certo, nós vamos terminar. Ela disse assim: pastor, e o que está precisando assim de mais urgente? Ah, meu irmão, não faça essa pergunta para um pastor não, para um missionário não. Se os irmãos me perguntarem, eu já sei de tanta coisa. Daqui a 10 anos eu tenho uma lista tão grande que eu já estou orando. Nem me pergunte, que eu dou até o nome e o valor. Eu aprendi a falar com meu pai ao longo desses anos. E aí a irmã disse assim: pastor, e custa quanto essas máquinas? Eu disse: X, irmã. A irmã disse assim: pastor, me dê a conta da igreja. Eu disse assim: minha irmã, muito obrigado pela sua ajuda. Olha, vai ser uma bênção, vai nos ajudar aqui no processo. E aí, na hora, eu já ando com essas coisas tudo salvos, né, irmão? Aí já mandamos. Aí daqui a pouco ela liga e diz assim: pastor, mandei aí o recibo para o senhor. Ela mandou o valor de todas as máquinas. Posso contar como essa aqui, irmãos? Eu passo a noite inteira contando. Mas uma delas, nós tínhamos um golzinho para terminar, porque essa foi assim. Nós tínhamos ido para o interior de Minas Gerais, aqui na região noroeste, e os irmãos já começaram a notar que o pastor gosta de obra, né? Já faz tempo. E aí, irmão Valdinei, nós chegamos lá, tinha uma capela, daquelas assim, antiga da Juerp, irmão Pedro Luiz, que o irmão com certeza deve ter conhecido, aquela de 9x7. E aí ela cheia de buraco. Nós tentamos dar uma reforma num dia do aniversário da igreja, 27 de novembro, irmão Fábio. Deu uma chuva, irmãos, e chovia mais dentro do que fora. E aí nós entramos num passo de fé, disse assim: irmãos, ano que vem nós vamos celebrar o próximo aniversário da igreja debaixo do novo templo, pela fé. O que a gente tinha? Nada, mas a gente tinha a fé, e nós tínhamos o Deus que é todo poderoso. Deus nos abençoou, a gente começou a obra. E aí era naquele estilo: cadê a turma do mutirão? E aí, Fábio, parava meia-noite, 1h da manhã, e era maceira, dia a dia, e chegava do serviço, e a gente ia levantar a parede juntos, e foi andando a obra. Depois de uns 3 meses, ela estava mais ou menos assim, era um templo de 12,5 por 20, só a nave, e estava mais ou menos da altura, assim que é o nosso forro aqui hoje. E a gente estava cultuando na capela, e o templo ao redor da capela. E a gente chegou, estacionou, e eu tinha um golzinho AP 1.8 verde. Meu irmão, aquilo era uma máquina. Pense, ele viu até onça aquele carro, porque a gente ia para as fazendas visitar os irmãos, buscava a gente. Irmãos, aquele carro, ele foi tudo. Ele foi de caçamba a ambulância. Tudo que você pensar, aquele carro já fez. E aí foi um culto, sabe daqueles cultos assim, abençoador? E o irmão Lalim, que já está na glória, cadê o pastor William? Pai da Adriana. O irmão Lalim estava lá, e ele deu uma saída, ele ficava sempre na porta, grandão. E aí quando eu fui saindo,
E ele saiu, ele ficou mais para dentro, assim, nesse dia, estava até um pouco frio. E quando a gente olhou lá fora, não tinha um carro. Eu falei assim, mas eu não dei a chave do meu carro para ninguém. Desde aquela época eu já era esquecido. Eu falei assim, eu não dei minha chave do carro para ninguém. Será se alguém levou? Aí eu bati assim. E nessa época eu tinha assim um jeitão que eu andava com um molho de chave assim grande, moço. Porque eu achava que o pastor tinha que ter todas as chaves. Eu andava com um negócio assim grande. Então, e eu tinha uma técnica, irmão Valdinei, que eu conseguia pegar um galão, abrir ele, tudo sozinho, pense. Ainda bem que Jesus foi trabalhando, né? E aquele molho de chave, eu bati assim, a chave do lado. Chave do lado, irmão Josimar. E cadê o carro? Pastor, cadê o carro? Vem de lá, vem de cá. Vamos atrás, roubar o carro. Moço, pense numa tristeza. Que eu gostava daquele carro. E aquele carro, quando nós fomos para o campo missionário, nós largamos os empregos que nós tínhamos, pedimos demissão de tudo, e eu tinha um patrão muito jóia, ele disse assim, ele era crente, falou assim, você está indo para a obra missionária, eu não vou te mandar, eu não vou te demitir, vou deixar você pedir demissão, não, vou te mandar embora para você até receber seus direitos. E esse carrinho era fruto daqueles direitos. Irmãos, pensa numa dor. Rapaz, você não fala mal de Gol AP 1.8 não, que eu tenho um dia eu sempre falo para a Samara, eu vou comprar um outro ainda. Aí fomos para casa, e aí eu escrevi um e-mail naquela noite, e era MSN, a rede social, né? Aí no Messenger eu mandei a mensagem para alguns amigos e alguns pastores, pedindo oração, para que a gente pudesse encontrar o carro. E aí eu tenho um amigo que ele é muito ousado, e eu louvo a Deus pela vida dele. E ele disse assim, Fábio, nós vamos orar agora. Ele de lá e eu conversando com ele. Isso tudo por mensagem. Ele disse assim, faz o seguinte agora, varão, pensa aí no carro que você quer que Jesus vai te dar. Meu irmão, você acabou de ter o carro roubado. Alguém vira para você e diz assim, isso é conversa de... Mas ora aí. Rapaz, aquela hora eu orei com tanta sinceridade diante de Deus. E eu disse para Deus até a marca e o modelo. Sem brincadeira, irmãos. Sem brincadeira, irmão Rodney. Aquela hora eu disse assim, a marca e o modelo diante de Deus. E ele orou comigo. 7 dias depois eu encontrei o meu carro. Todo queimado. Mas queimado assim que, rapaz, não sobrou nada. Nada. Qual era o seguro? O seguro de Jesus. Nada. E começamos a orar. Continuamos orando. E meu irmão, um carro na obra... Carro para todo mundo não é luxo, todo mundo sabe disso, é necessidade. Mas na igreja, na obra, no interior ainda é mais, diante de todo esse contexto. Mas eu me lembro que no 31º dia, o nosso telefone tocou. 36764887 era o número. Era a irmã Ana Cláudia dizendo assim, pastor, eu tenho uma notícia para o senhor e a notícia é boa. O senhor ganhou um carro. Eu não sabia se aquilo... Quem dá carro para os outros, minha irmã? Não, pastor, o senhor ganhou um carro. A história é a seguinte. Tem um jovem aqui na igreja que ele ia fazer o concurso do Instituto Rio Branco. Ele foi formado em comércio exterior e ele queria fazer a prova para a carreira diplomática. E ele ouviu a sua história do seu carro roubado algumas semanas atrás e ele fez um voto com Deus. Que se ele passasse no concurso do Instituto Rio Branco, ele ia dar o carro dele para o senhor. E ele passou, o senhor tem que vir buscar o carro. O pai da Samara se converteu na noite que morreu. Literalmente, irmãos, na noite que meu sogro se converteu, ele faleceu. E meu sogro era um homem muito cético. Ele virava para a Samara e dizia assim, minha filha, quem dá carro para alguém? Você está doido? Quem dá carro para alguém? Fica tranquilo, senhor líder, nós ganhamos o carro. E aí viemos. Aí fomos lá no cartório da 505, João. Aí ele foi lá e disse assim, pastor, deixa eu preencher aqui o DUT. Aí preencheu o nome, tudo direitinho, reconheceu firme. E eu parecia que eu estava andando assim. Aí ele disse assim, vamos conhecer o carro.
Aí ele disse assim, foi andando e de repente ele parou. Disse assim, aqui está o carro missionário, pastor. Um Uno branco, 4 portas, ano de 1998, com 52 mil quilômetros rodados. Os pneus ainda tinham até aqueles bichinhos de novo assim, ó. Aí sabe de que eu lembrei, irmão Eduardo? Naquela noite que meu amigo orou comigo, ele disse assim, fala para Deus o que você quer que Ele possa te atender. Eu vi aqueles Uno passando assim, eu tinha vontade de ter um carrinho daquele para ir para a obra. Porque aquele carrinho era mais econômico, a gente podia ir para a roça com ele. Quem mora no interior sabe que o Uno é um tourinho, o bicho é guerreiro. E eu dizia assim, Deus, um dia o Senhor me dá um carro desse, não é porque eu quero não, eu quero, nunca nada foi nosso, irmãos. Mas eu me lembrei daquela oração, Valdomiro, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, e aqui, irmãos, eu não estou falando para questão de prosperidade, não é nada disso, irmãos. Eu só quero lhe dizer uma coisa, creia que Deus é um Deus de milagres. É o milagre do carro, é o milagre do sustento, é o milagre do açougue, é o milagre da carne, é o milagre do filho no ventre, é o milagre da enfermidade, seja qual for, tenha fé, não tenha medo. Às vezes, irmãos, o que falta para nós é a ousadia de pisar sobre as águas. O problema é que muitas vezes o Senhor está dizendo para nós, vem, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente está com medo, achando que Ele vai soltar a nossa mão. É Ele, Rafa, é Ele que abre a porta do emprego, é Ele que supra a necessidade. E se eu passasse esse microfone aqui, quantos irmãos iam contar milhares de experiências como essa agora? Não tenha. Vamos chegando aqui, turma, vamos cantar ao Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Em 2021, irmãos, nós vamos avançar. Irmãos, pela fé nós vamos ter muito mais pequenos grupos multiplicadores nas casas, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ter muito mais batismo, nós vamos ver muito mais famílias restauradas, nós vamos ver muita gente transformada. Nós queremos ser irmãos, nós temos tido a oportunidade de entregar 60 cestas, irmão Fábio, por mês. Pela fé nós vamos entregar 120 para a glória de Deus. É possível? Eu creio nisso. Sabe por quê? Nós não estamos pedindo cesta para nós, nós estamos pedindo para a obra de Deus. Nós queremos ver o nosso alvo de missões mundiais, irmãos. Olha só, outra experiência que nós passamos agora, alvo de 14 mil, como é que vai ser esse negócio? Nós vamos chegar lá, Deus nos permitiu chegar a 21, irmãos, eu creio que nós podemos chegar a 21 para missões mundiais, para a glória de Deus. Agora nós temos que agir, irmãos, nós temos que pisar no sobrenatural, nós precisamos acreditar no poder de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não mudou. Aí eu termino com a oração que Lutero fez quando viu esse texto. Ele diz: Senhor, concede-nos crer sem duvidar que Tu podes curar toda doença, nos dá paciência para que possamos ser inabaláveis enquanto aguardamos a Sua ação, e em Seu tempo próprio e de acordo com a Sua graciosa vontade. Eu queria convidar você a cantar hoje, a cantar essa canção que nós temos cantado, e a dizer: Senhor, eu quero confiar em Ti. Confiando no nosso Deus, no Seu eterno amor, nós não vamos ser abalados, não. Nós podemos passar dia difícil, nós podemos passar momento desafiador, mas para a glória de Deus nós vamos sair do lado de lá, e nós vamos sair mais forte do que nós entramos, porque Deus está conosco. Não tenha medo, tenha. Eu creio, irmãos, que Deus tem coisas grandiosas nesse ano de 2021. Ele não vai ser moleza, não, mas Jesus já está lá, e se Ele está lá, nós não precisamos de mais nada. Na batalha nós permaneceremos em fé. Se os exércitos se erguerem contra nós,
nós não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. Sabe por quê, João? A esperança nasce como a luz, porque Deus é por nós e Ele é vencedor. E se Deus é por nós, o que será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Olha, irmãos, nós precisamos descansar nas promessas do Senhor. Ele é o nosso pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Vamos adorar ao Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua voz agora e fazer dessa canção a sua oração, oração de fé, ao iniciar esta semana em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor.